Muito bem, senhores, muito bem, senhoras, estamos ao vivo, uma live surpresa. Surpresa, mas vai ser boa. Opa, esqueci de fixar aqui o tema da live. Pronto, pessoal, sejam todos bem-vindos. Adriana Ribeiro, Clessi. Muito bom, muito bem. Boa noite, pessoal. Faz tempo que eu não faço live surpresa. Just looking like a wow, so beautiful. Alguém falando por aí. Teresina, Piauí na área. Quase que não vejo Roseli Mainardi. Vou começar então, pessoal. Chegaram? Um salve para See You Salt. Oh, See You Salt, salve, salve. Bom, pessoal, por que eu vim fazer uma live surpresa às 21h07? É porque eu estava trabalhando no meu livro, olha, já tá grossinho, viu? Não vou nem mostrar o título, já tá grosso o meu livro. E aí eu estava justamente trabalhando num tema e eu lembrei de muitas coisas que vocês colocam, muitas dúvidas que vocês colocam nas caixinhas. E eu não consigo responder, ó. Canoa Quebrada, gosto muito de Canoa Quebrada, Ceará. Mas a minha praia predileta no Ceará é Jericoacoara. Gosto muito de Jericoacoara. Macaé, Rio de Janeiro, um abraço, Luiz Lima. Contagem, Minas Gerais. Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Sempre vou para Santo Ângelo. Niterói, Campina Grande do Sul, Natal, Búzios. Bom, Santos, Regina Santos. São Paulo, nunca fui. Mogi das Cruzes, Santa Maria, Thaís Cecim, São Paulo, Brasília. Boa noite da Itália. Opa, Itália, outro departamento. Floripa, Guarujá, Estância Velha, Jeri. É Jeri, sem dúvida alguma, as dunas do pôr do sol, a duna do pôr do sol de Jeri, a praia. Santa Cruz do Sul. Vamos fechar os comentários e vamos começar. Eu quero passar uma mensagem para vocês, mas eu gosto de conversar também. Aí se eu ficar olhando a Aracaju, Gleison Rezende, Campina. Então eu vou fechar aqui para a gente conversar um pouco. Agora, como é uma live de surpresa, convide as pessoas, aperte aí o aviãozinho, vai aparecer aqui, tá? Uma live com conteúdo fenomenal. Já mandei para 20. Bom, por que eu vim conversar com vocês? Eu vim trazer, na verdade, uma mensagem. Eu vim trazer uma mensagem que eu quero que você preste muita atenção e que você leve isso muito a sério. Mas assim, que você olhe para isso e que você entenda isso de uma vez por todas. E eu tô falando isso justamente porque me ocorreu enquanto que eu estava trabalhando aqui no meu livro, tá? Tô escrevendo, eu escrevo os meus livros, tenho uma outra pessoa que me ajuda a discutir ideias sobre o livro, mas eu escrevo todo ele. E é um desafio escrever um livro. E aí eu fiquei pensando na vida de vocês. Uma coisa que eu queria ter entendido muito antes na minha vida. Mas eu só fui entender mais tarde. E o que é isso? Deixa eu pegar meus pincéis aqui, que eu vou desenhar um pouco. E eu quero que você entenda isso, tá? É trabalho. Nós vamos trabalhar um pouco, porque isso vai facilitar muito a vida, a sua e da sua família. Eu não quero só que você entenda isso para você, mas se você tem filhos, se você tem sobrinhos, afilhados...
para que você oriente as pessoas nesse sentido, tá? Isso é uma coisa, se você quiser ignorar, você ignora, mas acontece que é o único caminho para prosperidade financeira e também para você viver uma vida leve, uma vida boa. O que seria isso? Você vai ter que trabalhar em algo. Coisa mais óbvia do mundo. Você vai ter que trabalhar em algo. Não há... O dinheiro é um fruto que você vai colher. A satisfação é um fruto que você vai colher. Para colher esse fruto, você não pode colher do jardim do outro. Pelo menos não por muito tempo. Você precisa cultivar o seu jardim. Então, muitas pessoas querem crescer profissionalmente, querem ganhar dinheiro, querem ter uma vida melhor. E existe uma coisa, uma única compreensão que vai mudar tudo na sua vida. Eu te garanto, eu não vou vender nada, eu estou te passando isso, que é um nível de consciência que você precisa ter, tá? O que é isso? Você precisa trabalhar, você precisa fazer algo. Não existe como você ficar rico. Por que eu estou falando isso? Eu vou explicar o que você precisa fazer. Mas primeiro eu quero entender que não existem... Eu quero que você entenda que não existem atalhos. Não existem atalhos. E se você pegar atalho, você não vai crescer. Cara, estou passando o maior sufoco para escrever o livro. Às vezes eu quero desistir. Não preciso disso, por que eu tô... Mas eu não consigo. Eu não consigo, por quê? Porque isso é muito mais do que o resultado que isso vai trazer. É uma paixão, é uma luta. Então o que você precisa entender? Ponto 1. Você vai ter que fazer alguma coisa para ser bem-sucedido, para se sentir feliz, para se sentir pleno. Você vai ter que fazer algo. Ponto final. Alguma coisa você vai ter que fazer. Porque as pessoas dizem, eu quero prosperidade, estou pensando em sair da CLT, começar a empreender. Isso é uma armadilha. Não é que sair da CLT e empreender é uma armadilha. Isso não é uma armadilha. É uma armadilha pensar que se você não está indo bem na CLT, que sair da CLT e que empreender vai mudar a sua realidade. Não é isso que vai mudar a sua realidade. O que vai mudar a sua realidade é uma única coisinha. E eu quero que você reflita sobre isso. Qual é essa coisinha? Eu vou escrever ela aqui e eu quero que você anote isso, porque senão você vai esquecer. Tá? Eu já expliquei isso várias vezes. E mesmo que você já tenha visto isso 15 vezes, preste atenção mais uma vez. O que são esses 2 P's? Tá? Quero que você reflita sobre isso e que você nunca mais esqueça isso. O que é esses 2 P's? É o seu poder pessoal. Você tem um poder pessoal. Você tem um poder pessoal, você tem um nível de poder pessoal para jogar xadrez. Você tem. Mas eu não sei jogar xadrez. Então o seu nível de poder pessoal para jogar xadrez é 0. Mas você tem um nível. É 0. Você tem um nível de poder pessoal para jogar futebol. Mas eu nunca joguei futebol. Seu nível de poder pessoal é 0. Você tem um nível de poder pessoal para falar em público. Mas eu não sei falar em público. Então, seu nível de poder pessoal é 2, 3. Você tem um nível de poder pessoal
para todos os aspectos da sua vida. Você tem um nível de poder pessoal para educar os seus filhos. Você tem um nível de poder pessoal para se relacionar com o seu cônjuge. Você tem um nível de poder pessoal para se relacionar com as pessoas. Então, o que eu quero que você entenda? Você tem um nível de poder pessoal para qualquer coisa, tá? E o nível de poder pessoal que você tem em qualquer área da sua vida vai determinar o nível de sucesso que você tem nessa área da sua vida. Dá um exemplo. Todo mundo já ouviu falar do Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. Qual o nível de poder pessoal do Cristiano Ronaldo para jogar futebol? Extraordinário. O sucesso dele para jogar futebol é extraordinário como jogador de futebol. Poder pessoal extraordinário para jogar futebol, sucesso extraordinário para jogar. Sucesso extraordinário como jogador de futebol. Agora, vamos pegar o mesmo Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores de todos os tempos, tá? De futebol, e vamos colocar ele para cantar. Eu não sei se ele canta, acho que não. Pelo menos não tem jeito. Então, qual o poder pessoal do Cristiano Ronaldo para cantar? Baixo. Sucesso como cantor? Baixo. Por que isso é tão importante? Coisa tão óbvia, coisa tão simples. Por que isso é tão importante? E por que isso é tão difícil de entender? O seu nível de sucesso na vida, ele depende do seu nível de poder pessoal. Então não adianta você querer aumentar o nível de sucesso se você não olhar para o seu nível de poder pessoal. O nível de poder pessoal vai determinar o seu sucesso. Então não adianta desejar, eu vou empreender. Eu te pergunto, qual é o seu nível de poder pessoal para empreender? E empreender no quê? Essa que é a questão. Então, qual é a grande reflexão que eu quero que você faça nesse momento? Eu quero que você se pergunte, e isso é uma coisa dura de fazer, eu quero que você se pergunte, em termos profissionais. Aí você olha, em termos profissionais, aí você olha e você diz o seguinte, tá, eu tenho 33 anos, ou eu tenho 28 anos, ou eu tenho 41 anos, ou eu tenho 45 anos, ok. Essa é a idade que você tem, tá? Ao longo dessa idade, desses anos todos que você viveu, qual foi o nível de poder pessoal que você desenvolveu em termos de trabalho, carreira ou profissão, é a mesma coisa? Qual é o nível de poder pessoal que você desenvolveu ao longo da sua vida? O que é poder pessoal? É aquilo que você sabe fazer. E por que eu estou insistindo nisso? Porque se você não acordar para isso, você vai passar o resto da vida tentando ganhar dinheiro, mas você não entende por que as coisas não acontecem. Você está me entendendo? Isso é assustador, mas ao mesmo tempo é revelador. Por que é assustador e revelador? É assustador porque de repente você olha e você está com 41 anos e você diz, meu Deus, o que eu verdadeiramente sei fazer? E qual o nível de poder pessoal? Por exemplo, o quão bom eu faço? Existem muitos jogadores de futebol no mundo. Existem muitos jogadores. E eles têm um nível de poder pessoal diferente. Tem gente que tem um nível de poder pessoal para jogar futebol e nunca desenvolveu ele.
Então é um poder pessoal não desenvolvido. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: você nunca vai ter um nível de sucesso maior do que o seu nível de poder pessoal em qualquer área. Até pode ser que em algum momento, num lance de sorte ou algum benefício, você tenha um pouquinho mais de sucesso do que o poder pessoal. Mas em algum momento, logo ali na frente, as coisas se equilibram. Ou você aumenta o seu poder pessoal, ou o sucesso cai para o seu nível de poder pessoal. Então, o que você verdadeiramente sabe fazer? O que você verdadeiramente aprendeu, desenvolveu ao longo da sua vida? É uma pergunta dura que muitas vezes a gente não está disposto a responder. Por quê? Porque aí a gente vê, aí a gente entende, a gente vê que, putz, eu não fiz nada. E é incrível a tendência que nós temos, é incrível a tendência que nós temos de nos iludir. A tendência que nós temos de nos enganar. Nós gostamos de nos enganar. Porque o que acontece? A maioria de nós vive assim, ó. A gente pensa que a gente quer mudar, tá? Então vamos supor que essa carinha bonita aqui é você. Aí você olha e você diz o seguinte: eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso ganhar mais dinheiro. Aí você diz: eu preciso mudar os meus relacionamentos. Eu preciso ter mais amor na minha vida. Ok, você quer ganhar mais dinheiro. E aí você fica olhando como que eu posso ganhar mais dinheiro. Mas o ganhar mais dinheiro, ele necessariamente ele passa por um olhar para si mesmo. É você que hoje produz a quantidade de dinheiro que você tem. É você que produz isso. Então, se é pouco dinheiro, é porque o seu poder pessoal para fazer dinheiro, ele é pequeno. Então, o que você faz? Olha aqui. Se o poder pessoal é igual ao nível de sucesso, se você quer ter mais sucesso em qualquer área, você quer aumentar o seu nível de sucesso, você precisa aumentar o seu nível de poder pessoal. Nessa área, em qualquer área que você quer crescer, você precisa fazer isso. Então, o primeiro grande ponto de reflexão dessa noite, nessa nossa live surpresa, é o seguinte, e eu quero que você verdadeiramente faça isso. Não deixe isso passar batido. Pergunte honesta e sinceramente, qual é o meu nível de poder pessoal para ganhar dinheiro? Pega o maior problema que você tem na sua vida, a área mais complexa, mais problemática, e você diz o seguinte: qual é o meu nível de poder pessoal nessa área? Não se iluda. Você não tem problemas na sua vida que você não cria. Nós temos nós temos essa ideia de que as pessoas fazem mal para mim. Nós temos essa ideia de que todo mundo passa a perna em mim, todo mundo tira proveito de mim. Nós temos essa ideia: eu não tenho oportunidade para nada. As oportunidades não aparecem. A gente tem essa ideia de que o mundo é o nosso inimigo, mas não é. Isso também é nosso poder pessoal, o nosso nível de poder pessoal para entender o mundo. Você tem isso também. Você tem um nível de poder pessoal para fazer uma leitura do ambiente. Tudo depende do... E a grande coisa,
A grande notícia é que poder pessoal é algo que você desenvolve. É algo que você pode expandir. Abraham Lincoln foi um dos melhores presidentes dos Estados, foi o melhor presidente dos Estados Unidos e um dos maiores governantes de todos os tempos. Ele nasceu numa pequena cabana no interior dos Estados Unidos e ele tinha livros e mais livros. E ele estudava esses livros e ele dizia o seguinte: eu vou me preparar porque um dia a oportunidade vem e aí eu quero estar preparado. Ele nem sabia qual seria essa oportunidade que viria. Então tudo passa por essa percepção de que o que eu verdadeiramente sei fazer. E aí não te iluda. Não te iluda. Hoje, aquilo que você ganha, se você quer ganhar mais, importante, se você quer ganhar mais e não consegue, é porque você não desenvolveu o seu poder pessoal. Aí você diz, mas e o que é esse poder pessoal? É muito simples, muito simples. Tudo que é valioso é simples. Olha aqui, poder pessoal é a soma, faz tempo que eu não falo sobre isso. Poder pessoal é a soma de duas coisinhas. Se você quer aumentar o seu sucesso, você precisa aumentar o seu poder pessoal. Se você quer aumentar o seu poder pessoal, você precisa se focar em duas coisas. Só duas coisas. Quais são essas duas coisas? São dois A, tá? Um é a aptidão e a outra é a atitude. O que é aptidão? Aptidão vem de apto. O que você é apto a fazer? O que você é apto a fazer? Qual é a aptidão que você desenvolveu? Tipo assim, todos nós temos pequenas aptidões na vida. Pequenas. Eu sei cozinhar. Eu sei fazer algumas coisas. Mas qual é a grande aptidão? A que se destaca de tudo? Aquilo que você sabe fazer melhor do que ninguém. Aquilo que você é melhor. O cara que... Se um amigo teu diz o seguinte: eu preciso de um grande advogado tributarista. E se você é um advogado tributarista, a cidade inteira vai dizer, é o fulano. Se você é um cozinheiro, sabe fazer sushi, e alguém diz, eu quero fazer uma festa, eu quero servir sushi. Quem sabe fazer sushi? Todo mundo vai dizer, esse fulano sabe fazer sushi. O que você verdadeiramente sabe fazer? Que todo mundo da cidade sabe que você é o melhor. Talvez o Estado. Todo mundo do Estado sabe que você é o melhor. Cristiano Ronaldo, o mundo inteiro sabe que ele é o melhor jogador de futebol. Cristiano Ronaldo. Você é o Cristiano Ronaldo em que área? Em que área? Porque se você não souber disso, se você não entender isso, que você tem que se tornar um baita expert em alguma área, as coisas não vão acontecer. As pessoas vendem muita ilusão ali fora. Agora, me diz uma pessoa que não é muito bom em algo e que ganha dinheiro com isso. Tem um cara que vende, mas se ele não for um ótimo vendedor, se ele não desenvolver uma aptidão extraordinária em vendas, ele não vai conseguir ganhar muito dinheiro, porque o poder pessoal para vender é baixo. O sucesso vai ser baixo. Então, a primeira coisa que você tem que olhar para a sua vida é a seguinte: o que é o verdadeiro... Quais são as minhas aptidões? Porque dinheiro é uma troca. Dinheiro é uma troca. Dinheiro é uma troca. Você vai ter que dar algo em troca do dinheiro que você quer. Onde é que está o dinheiro que você quer e não tem?
agora, nesse momento, você diz, eu quero ter 1 milhão, e você não tem 1 milhão, onde está esse milhão que você quer? Onde ele está? Ele está, obviamente, no bolso das outras pessoas. No bolso ou na conta bancária. Então, para você ganhar esse milhão, você tem que tirar ele do bolso da outra pessoa. E como você tira o dinheiro do outro? Dando algo em troca que na percepção da outra pessoa vale mais do que o dinheiro que ela vai te dar por aquilo que você dá em troca. Então, o que você precisa entender? Você precisa entender o seguinte, cara, não existe meio de eu ganhar dinheiro na vida. Você pode quebrar todos os desbloqueios do mundo, as crenças limitantes do mundo, você pode eliminar tudo isso, da sua vida. Mas se você não sabe fazer nada, meu amigo, minha amiga, então não adianta você ficar zanzando por ali, por aí, por lá, e tentando encontrar uma fórmula mágica para você ganhar dinheiro. Não, você só ganha dinheiro na vida por aquilo que você sabe fazer. Eu sei vender água na praia. Ótimo! Eu sou o melhor vendedor de água na praia que existe no mundo. Ótimo! Você vai ganhar uns trocos. Então, a grande pergunta que você tem que se fazer, para não ficar se iludindo, para não ser uma pessoa ingênua, não tem nada mais triste do que você chegar numa certa idade na sua vida e perceber que você foi uma pessoa altamente ingênua. Entendeu? Você chega num momento da sua vida e você diz, meu Deus, como eu fui ingênuo a vida inteira. A ingenuidade é você fazer uma leitura errada. É você fazer uma leitura errada da vida e você pensar, não, deve ter um jeito de eu ganhar dinheiro sem precisar aprender nada. Então, ponto 1. Poder pessoal é igual ao nível de sucesso. Quer aumentar o sucesso em qualquer área, tem que aumentar o seu nível de poder pessoal. O que é o poder pessoal? É a soma da sua aptidão, aquilo que você sabe fazer, com a sua atitude. O que é atitude? É um modo de pensar, tá? Por quê? Porque você até pode ter uma super, hiper, mega aptidão, mas a sua atitude é ruim. Você é mau caráter, você é trambiqueiro, você não é honesto, não dá para confiar em você. Você tem um modo de pensar totalmente corrompido. É sacana, mas é um baita profissional. Mas a sua atitude não é boa. Então você tem uma baita aptidão e muitas pessoas têm uma baita aptidão, mas a atitude é ruim. E também não adianta tu ter uma baita atitude, mas você não tem nenhuma aptidão. Aí você é aquele cara bonachão, todo mundo gosta, mas você sempre tá pelado. Por quê? Porque você não tem o que trocar por dinheiro. Aliás, isso aqui geralmente tem um nome. A pessoa que tem uma boa atitude, mas não sabe fazer nada, ela se torna um político, na maioria das vezes. Por quê? Porque o político, ele é todo cheio de conversa, todo cheio de... Mas na prática, para fazer coisas, nem todos, né? Não dá para generalizar em nada. Então se pergunta, qual é o meu modo de pensar? Como que eu vejo, como que eu percebo a vida? E aí o seu modo de pensar, ele pode ter como ponto de referência o seu falso eu, ou ele pode ter como ponto de referência, o falso eu. O que é o falso eu? É uma ideia baseada no seu condicionamento passado, ou ele pode ser o incondicionado, que é algo mais profundo em você.
Então você tem um modo de pensar e você tem uma aptidão. E você soma os dois e isso é o seu poder pessoal. Agora, como é que eu determino a minha aptidão? Por exemplo, você é uma pessoa que ainda não desenvolveu nenhum tipo de aptidão. E aí você se pergunta, mas como eu vou resolver o problema da minha aptidão? Eu vou desenvolver uma aptidão no quê? Se você está nessa dúvida, como é que eu vou agora escolher uma, entre tantas possibilidades do mundo, como é que eu vou escolher uma coisa que eu vou me desenvolver, que eu vou desenvolver minha aptidão? Como que eu faço isso? É muito simples. Como você faz isso? Vamos fazer um resumão aqui. Boa noite para quem está chegando. Eu vou fazer um resumão aqui, tá? Então, o sucesso na sua vida sempre é diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal. Isso em qualquer área. Tem gente que até tem muito poder pessoal para ganhar dinheiro, mas elas não têm poder pessoal para administrar o dinheiro. Vocês já perceberam isso? Tem muita gente que ganha dinheiro com a facilidade, mas ela não tem poder pessoal para administrar o dinheiro. Então, o que nós temos aqui? O poder pessoal, já falei, é igual à sua aptidão somado com a sua atitude. Não adianta você ter muita aptidão e não ter atitude. Não adianta você ter atitude e você não ter aptidão. Então, você precisa das duas coisas, por isso que é a soma. Agora, como você desenvolve uma aptidão? Como você busca, onde você deve se especializar? Você não pode pegar qualquer coisa e querer se tornar bom em qualquer coisa. Não funciona. Por quê? Porque eu, por exemplo, se eu quisesse me tornar um músico ou um cantor, honestamente eu ia morrer de fome. Por quê? Porque eu não tenho a mínima inclinação. Eu tenho zero ouvido musical. Eu tentei por muitos anos aprender a tocar violão. Eu não consegui. Não é meu chão. Então, por exemplo, se eu quisesse ganhar dinheiro ou desenvolver meu poder pessoal na música, eu ia ter problemas. Vamos supor que eu quisesse desenvolver o meu poder pessoal na área da matemática. Quisesse ser um matemático, quisesse ser um químico, quisesse ser um engenheiro, eu ia ter enorme dificuldade. Por quê? Eu não gosto de matemática, eu não quero estudar matemática, eu não gosto de cálculo, não sou bom nisso, não funciona, não dá certo, sempre tive dificuldade com isso. Então tu não pode escolher qualquer coisa. Por quê? Porque você tem uma certa predisposição para aprender algumas coisas com uma facilidade maior do que em outras coisas. No meu caso, eu tinha um amigo na escola, no segundo grau, o nome dele era Tadeu. Ele era muito bom em matemática. E ele se tornou um grande engenheiro. E ele me ajudava a fazer cálculos de matemática. Eu era muito bom em escrever. Aí eu ajudava ele nas redações. Então, eu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, escrever um livro de 250 páginas, isso é muito trabalhoso. Dá um trabalho, é uma encheção de saco. Para mim, isso é uma encheção de saco. Imagina, eu tenho todo esse calhamaço de páginas aqui e eu tenho que revisar, eu tenho que... Ó a bagunça que tem.
Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui tudo são resumos que eu já fiz do mesmo livro. É um saco, olha aqui no início como era. Aí olha como fica por dentro. Tudo riscado, rabiscado, começou do nada. Isso é um trabalho solitário. Você tem que fazer sozinho, não tem como você conversar com pessoas enquanto você escreve. Mas é um deleite, é uma coisa gostosa de fazer. É difícil, aí eu fico com raiva porque as coisas não se encaixam. Aí eu vou tomar um banho e aí eu fico pensando, é uma paixão, eu não consigo me desligar disso. Por mais complexo que seja. E o meu amigo que é engenheiro, o Tadeu, era exatamente assim em cálculos. Eu não conseguia entender, ele ficava sentado, fazendo cálculos até altas horas da... Eu disse, mas tu nem precisa fazer isso? É um trabalho que nós temos que entregar? Não, eu estou fazendo porque eu gosto. Então, existem algumas coisas na vida que nós gostamos de fazer. E o nome disso que nós gostamos de fazer é talento. Então, eu não tenho... Você deve pensar, mas eu não sei qual é meu talento. O que é um talento? Talento não é você ser bom em alguma coisa. Eu não sou bom em escrever livros, ou pelo menos eu não fui. Eu tive que desenvolver o meu talento. Eu tive que desenvolver o meu talento. Eu tive que estudar. Eu tenho essa predisposição. É mais fácil para mim do que provavelmente para muitos de vocês escrever. Mas mesmo assim, agora eu estou escrevendo um livro de ficção. Então é um novo desafio, mas é algo que eu gosto de fazer. Por quê? Porque tem essa semente dentro de mim. Então, como é que você escolhe a atividade onde você vai se tornar um expert? A primeira coisa que você tem que olhar é o seguinte: eu realmente gosto de fazer isso? Eu faria isso por diversão? Sabe por quê? Porque isso o Steve Jobs disse. O Steve Jobs, ele disse o seguinte. Que ele sempre ouviu as pessoas falar que para ter sucesso era necessário gostar daquilo que se faz. E ele disse, eu achava isso uma bobagem. Só que daí ele disse o seguinte, mais tarde eu entendi que isso é a maior de todas as verdades. Por quê? Por quê? Porque alcançar um alto grau de sucesso na vida é tão difícil, porque você precisa desenvolver a sua aptidão de uma forma tão extraordinária que se você não gosta daquilo que você faz, você acaba desistindo antes de chegar lá. Você está entendendo? Então em algum momento você acaba desistindo. Por quê? Porque é muito difícil, que nem eu. Se eu não tivesse paixão por isso, eu não ia terminar de escrever o livro. E muitas vezes eu largo ele e 2 dias depois eu estou aqui de novo. Entendeu? Eu não quero me distrair, mas, por exemplo, alguém disse o seguinte: meu pai tem talento, tem caráter, ama o que faz, mas não ganha dinheiro. Aí falta atitude. O que é atitude? É o modo de pensar. Não é só caráter, é o modo de pensar. Por exemplo, se você é um ótimo violinista, você toca violino como ninguém, mas você mora na linha Paca Norte, lá no interior,
Que adianta você ter esse talento, você saber, mas você não tem, e você pensa, eu não quero sair de casa. Vocês estão entendendo? Aí você não quer. Então, a atitude não é só caráter. Eu, por exemplo, o que é atitude? Eu tive que, por muitos anos, trabalhar por um salário mínimo. Por quê? Porque eu não queria trabalhar em nada que não envolvesse escrita. Aí depois, para vocês terem uma ideia, depois, teve um tempo quando eu já estava escrevendo O Óbvio que Ignoramos, que me trouxe uma fortuna. Eu lancei esse livro há 14 anos atrás, e ele hoje ainda vende muito. Então, 14 anos eu ganho um monte de dinheiro em royalties todo mês. Enquanto eu escrevia esse livro, eu entregava pizza. Aqui. 5 minutos do lado onde eu moro. Por quê? Porque eu não queria arrumar um emprego onde eu precisasse pensar, porque eu precisava toda a minha atenção para o livro. Então, são essas coisas. Mas eu estava falando aqui, ó, a questão do talento. E tem gente que não tem jeito mesmo, entendeu? Elas olham para isso e elas sempre vão dizer, não, mas isso, entendeu? Sempre vai ter pessoas, e isso tudo tá aqui, ó, atitude. Então você precisa olhar e dizer o seguinte, o que eu tenho talento? Para o que eu tenho talento? E esse talento você precisa desenvolver. Mas preste bem atenção, o talento, ele ainda é uma coisa muito ampla. Por exemplo, eu tenho talento para escrever, mas eu poderia escrever num jornal, como jornalista, matéria jornalística, eu podia escrever publicidade, eu poderia escrever em revista, eu poderia fazer tantas coisas com o meu talento, mas existe um segundo fator que você precisa levar em conta. Talento é um amplo. Talento não é uma atividade. Talento é um campo de atividade. É um campo inteiro. Por exemplo, matemática. O teu talento é matemática. O teu talento é oratória. Então, você pode ser político, se o seu oratório, você pode ser político, você pode ser advogado, você pode ser palestrante, você pode ser locutor de rádio, apresentador de TV. Então, é um campo. Aqui, o segundo fator que você tem que levar em conta é dentro da área do seu talento. Qual é aquela uma atividade pela qual você tem paixão? Eu sou apaixonado por livros. Eu quero escrever livros. Eu não quero escrever matéria no jornal para os outros empacotar banana. Enrolar. Hoje não se enrola mais banana em jornal, mas antigamente eu não quero escrever jornal que amanhã todo mundo joga. Eu quero escrever livros. Minha paixão são livros. Então, dentro da área do talento, você tem que escolher uma atividade onde você tem paixão. E aí vem o terceiro fator. Se você tem talento e tem paixão, mas como a moça falou, você não consegue ganhar dinheiro, isso não é uma profissão, isso é um hobby. Então, você tem que olhar o que eu tenho talento, o que eu tenho paixão e como eu posso ganhar dinheiro com isso. É na interseção desses 3 pontos que você escolhe aquilo que você vai se tornar apto a fazer. Você vai desenvolver a sua aptidão. E aí, o que acontece? É na interseção. Onde está meu talento? Onde está a minha paixão? Onde está o meu dinheiro? Como eu posso ganhar dinheiro? Então, você vai ter aqui aquilo que você vai agora desenvolver. Então, eu quero me tornar expert na área X. Como eu faço isso? Se você já sabe, por exemplo,
Se você disser como eu, você diz assim, eu quero me tornar escritor. Então, eu tenho talento, eu tenho paixão e renda. Eu sei como eu posso ganhar dinheiro. Então, eu quero me tornar escritor. O que eu preciso fazer agora? É muito simples. Agora, você pega e você tem que desenvolver, se focar em desenvolver 3 coisas, tá? Você tem que buscar conhecimento específico na área de escritor. Sobre o que você quer escrever? Você precisa buscar conhecimento. Então, você tem que aprender tudo o que é possível sobre aquilo que você quer escrever. Mas você também precisa buscar técnicas. O que são técnicas? Técnicas são maneiras de escrever. Toda atividade profissional tem um conjunto de técnicas. Você quer ser um advogado, você tem que aprender técnicas de como fazer uma argumentação de defesa, uma argumentação de denúncia. Técnicas. O que é o conhecimento para quem quer ser advogado? Você tem que conhecer as leis. Quanto mais leis você conhecer, mais conhecimento você tem. Aí você pega e você agora precisa aprender técnicas. Só que conhecimento e técnica por si só não é o suficiente. Você precisa também de um terceiro elemento, que é a prática. Então, agora você tem conhecimento, você tem técnica, e aí você precisa desenvolver a prática. E isso você faz, tá? Esse desenvolvimento da prática, da técnica e do conhecimento, e você vai fazendo aos poucos, você vai fazendo ao longo dos anos. E por isso que eu digo, geralmente, você vai precisar de 5 anos para se tornar um expert em qualquer área. Você vai se tornar um expert em qualquer área se você pegar e seguir esse processo passo a passo. Então, o que acontece? Não existe uma fórmula para você mudar de vida, mas existe um caminho. E esse aqui é um desses caminhos. Podem existir outros, mas esse é um dos caminhos. Em média, 5 anos. Você leva, em média, para adquirir conhecimento. E tudo também depende do nível em que você está. Depende do nível do talento que você tem. Se você tem muito talento, vai mais rápido. Entendeu? Então, o que você precisa fazer para você entender isso? Você precisa entender todo esse processo e você precisa aplicar isso. Não é uma coisa tão complexa, não é uma coisa tão complicada. Agora, o que você não pode fazer é ficar flutuando pelo espaço achando que as coisas simplesmente vão acontecer. Entendeu? Então, o que você precisa fazer? Você precisa buscar esses pontos que nós conversamos. E presta atenção, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Se você olhar, tá? Se você olhar, qualquer profissional faz isso. E você também vai ter que fazer isso. Entendeu? A atitude, preste bem atenção, a atitude, que eu falei pouco sobre atitude, a atitude é um modo de pensar. Mas preste bem atenção, conhecimento, técnica e prática, Dalo. Mas preste bem atenção sobre a questão, da atitude. Porque o que nós não... Preste atenção. Onde eu vou buscar esse roteiro? Esse roteiro, estou explicando ele aqui. Então, o que acontece? Preste bem atenção, tá? Preste bem atenção. O que é atitude? Uma coisa que você precisa entender sobre atitude. Vamos lá. Essa carinha verde aqui é você, tá? Você, preste bem atenção, isso é extremamente importante.
você tem um modo de pensar. MP, modo de pensar, tá? Modo de pensar. O que é um modo de pensar? É o seu condicionamento. Você foi condicionado a pensar. Isso é mais velho do que o vento. O que é novo? O novo é o seguinte. A maioria das pessoas entende zero sobre a mente. Inclusive, muitos coaches e tudo mais, eles entendem zero sobre a mente. Porque o que acontece? Qual que é a grande questão sobre o pensar? A grande questão sobre o pensar não é o que vem aqui de dentro para fora. Você pensa, porque tem gente que diz assim, ação muda o pensamento. Isso é a coisa mais idiota que um ser humano pode falar. Por quê? Porque a ação, ela não existe sem o pensamento. Ah, mas eu tô com preguiça, e aí eu tô com preguiça, e aí eu vou malhar, e aí a preguiça some. Bom, mas para você ir malhar, você primeiro precisa pensar, eu tô com preguiça, mas eu vou malhar. Então, o eu vou malhar antecede o malhar. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero que você perceba uma outra coisa. A questão do seu modo de pensar, a questão do seu condicionamento, não é como você age de dentro para fora. É que o seu modo de pensar, o seu condicionamento, antes de agir de dentro para fora, ele interpreta as coisas de fora para dentro. Então, existe uma realidade aqui fora e você, com o seu modo de pensar, interpreta essa realidade e o que a sua ação, ela é uma reação automática do modo como você interpretou a situação. Por que isso é tão importante? Porque toda a tua conversa aqui dentro, na sua cabeça, ela nasce da percepção. Você não tem, se você não entender isso aqui, você não tem a mínima chance de agir diferente do seu modo de pensar. Porque você já olha para isso que eu estou ensinando e você diz, eu já estou muito velho. Esse muito velho é uma leitura que você faz. É uma percepção do seu modo de pensar. Você diz, mas o meu pai, ele tem tudo isso que você fala e mesmo assim ele não ganha dinheiro. Você já está condicionado a fazer uma leitura de um modo exato do que as pessoas falam, do que eu falo, do que o outro fala. Não existe nada que entre aqui dentro. Por quê? Porque tudo que vem já nasce do seu modo de pensar. Então presta atenção, o que eu estou falando? A primeira ação é o modo como você percebe as coisas. Você não faz nada, você não age, você não fala, mas você percebe. E essa percepção é a coisa mais importante. Por quê? Porque a ação, ela nasce da percepção. A ação, na maioria das pessoas, a ação é uma reação condicionada do modo como você percebe as coisas. Você está entendendo isso? Então você percebe que todo mundo me passa a perna, você percebe que eu não sou bom em nada, e você percebe, eu não sei nem por onde começar. Isso tudo são modos de pensar, são percepções, entendeu? Você percebe as coisas de uma maneira e você reage à sua percepção. Você está entendendo?
Você reage à sua percepção. Por isso que muitas vezes as pessoas, nos meus programas de mentoria e tudo mais, eu quero prática, eu quero prática, eu quero prática. A prática é você mudar a sua percepção. Você perceber a si, perceber o outro, perceber o mundo de uma maneira diferente. Se você percebe essas coisas de uma maneira diferente, a sua ação tende a mudar. Por isso que eu digo, não existe possibilidade de você agir diferente do que você pensa. Você até pode ter uma convicção, e aí você diz, ok, eu acredito nisso, mas eu vou fazer isso. Só que quando você decide, eu vou fazer isso, você tem uma percepção de, eu acredito nisso, mas eu vou fazer isso. Aí você já tem meio uma ideia, isso não vai dar certo, mas eu vou fazer. Por quê? Porque a sua percepção é uma. Manuel pergunta, a percepção é o mesmo que o falso eu? Não, mas o falso eu, o que é o falso eu? Vamos explicar isso um pouco. Eu nunca falei, faz tempo que eu não falei. O que é o falso eu? O falso eu, tá? É muito simples. O falso eu, preste atenção. Você tem uma ideia sobre si. Você tem uma noção de eu. O que é uma noção de eu? Noção de eu é uma ideia. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. Você tem uma noção sobre si. O falso eu é você ter uma falsa noção de eu. O que é uma falsa noção de eu? Aquilo que você pensa ser não é o que você é. Isso é o falso eu. Então, por exemplo, o que é o falso eu? É você extrair a sua noção de eu do seu pensamento. O que é o pensamento? Você dizer, eu sou incapaz. Essa incapacidade é um pensamento. Eu sou feio. Baseado no que você é feio? No seu pensamento. Eu não sirvo para nada, todo mundo me passa a perna. Eu sou um pobre coitado, eu sou uma vítima. Isso tudo são pensamentos. Então você extrai a sua noção de eu do seu pensamento. E isso, o que é o pensamento? O pensamento é a voz na sua cabeça. A maioria das pessoas pensa que é a voz que tem na cabeça. Você deve pensar o dia inteiro. Você anda para cima e para baixo pensando. A cabeça tem uma voz aí dentro. Você anda para cima e para baixo, tem uma voz. Mas quem é essa voz? Eu sou essa voz. Quem seria essa voz? Eu sou essa voz. Mas essa voz, ela tem uma origem. Essa voz tem uma origem. Qual é essa origem? É o seu modo de pensar. Mas o que é o seu modo de pensar? É aquilo que você acredita. Mas o que é o que você acredita? São as experiências que você teve no passado. As percepções das experiências que você teve no passado. Então, o falso eu é você extrair a sua noção de eu das experiências que você teve no passado. Mas eu não sou as experiências que eu tive no passado? Você é? Claro que eu sou. Sério. E quem você era antes de ter essas experiências? Quem você era antes de ter essa percepção? Você já não era alguém? Então, o que acontece? Ao longo da nossa vida, nós vamos tendo experiências. Essas experiências nós vamos acumulando na memória. E esse acúmulo de experiências na memória determinam nosso condicionamento. E quando você não consegue mais se separar das memórias que você acumulou, memórias da sua experiência, ou melhor, memórias da percepção da sua experiência, você cria uma noção de eu baseado
nessas experiências, alguém disse para você que você é incapaz. Aí você diz, ok, quem sou eu? Eu sou incapaz. A ideia de incapaz passa a fazer parte da sua noção de eu. Mas você verdadeiramente é incapaz? Você é incapaz para quê? Essa ideia de incapacidade é uma falsa percepção que você assimilou e é um rótulo que você adotou e que você carrega. Mas quem é você para além desse rótulo que você carrega? Existe alguém para além dessa voz na cabeça? Isso já é um pouco mais profundo e isso já é o que eu chamo do propósito interior. A nossa vida, a sua vida, você na vida, essa ideia é interessante sobre o propósito, tá? Aqui, ó, o que acontece? Dá uma olhadinha aqui. Na vida, todos nós, eu, você, todo mundo, nós temos 3 propósitos. Uau, eu não consigo nem saber qual é eu não consigo nem saber um propósito e você me diz que tem 3, mas presta atenção, tá? Existem 3 propósitos. Tem o propósito interior e tem o propósito exterior, tá? O que é o propósito interior? O propósito interior, ele diz respeito ao que você é. Quem é você? Esse é o propósito interior. Você precisa entender quem você é. O propósito interior é o que você faz. É o fazer. Então, o que você faz deve vir daquilo que você é. E o que você é? Você não é o falso eu. Se você se confunde com o falso eu, aquilo que você faz tem um único objetivo: satisfazer a incompletude, a carência do falso eu. E aí a sua vida se torna disfuncional. E a maioria das pessoas vive de uma maneira disfuncional. Porque tudo que você faz não está ligado com o que você é, mas está ligado com aquilo que você não é, que é o falso eu. E aí tudo que você... Como você não sabe o que você é, tudo que você faz é uma tentativa para encontrar o que você é. Mas o que você é não pode ser encontrado no que você faz. O que você é tem que ser encontrado naquilo que você é. Então você tem o propósito interior e você tem o propósito exterior. O propósito exterior é a coisa mais simples da vida. Se você cumprir o seu propósito interior. A maioria das pessoas nunca tem sucesso no propósito exterior porque elas nunca encontram o seu propósito interior. Por isso que o propósito interior, ele é primário. Ele vem primeiro. Primeiro você precisa descobrir quem você é. E desse descobrir quem você é, nasce aquilo que você faz. Por que a maioria das pessoas não sabe qual é o talento delas? Você sabe qual é o seu talento? Você sabe qual é a sua paixão? Sabe por que você não sabe? Se você não sabe, ou se você está confuso, ou se você tem dúvida? Porque a maioria das pessoas, elas só conhecem o externo. O que é o externo? Aquilo que elas fazem. O que é aquilo que elas fazem? É o movimento da mente. Então, a maioria das pessoas não sabe qual é o seu talento porque elas procuram o talento na mente, no pensamento. O talento não é uma coisa que está na sua cabeça. O talento é uma coisa que se manifesta de uma maneira diferente, de uma maneira mais profunda. É só quando você silenciar
a voz na sua cabeça que as coisas começam a acontecer. Então eu falei que são 3 propósitos. O propósito interno, que é relacionado ao ser, e ele é primário. O propósito externo é relacionado ao fazer, e ele é secundário. E aí existe um grande propósito aqui, que o propósito supremo da sua vida é o alinhamento daquilo que você é com aquilo que você faz. Quando essas 2 coisas estão alinhadas, você vive em plenitude e em abundância. Entenderam? Então, todas essas coisas, você pode desenvolver clareza sobre todas essas coisas. Você pode desenvolver, e talvez você seja novo, talvez você nunca participou de um programa, talvez você nunca participou. Por exemplo, olha que interessante, não é venda, tá? Eu até disse que eu não ia vender nada. Mas nós estamos estudando no clubinho as 48 leis do poder. São coisas, às vezes até repugnantes. Por quê? Porque isso aqui é um livro que estuda a manipulação, a malandragem das pessoas. Aí você diz, mas por que eu tenho que estudar manipulação e malandragem? Para não ser manipulado. Para você entender as armadilhas do mundo, para deixar de ser ingênuo. Entendeu? Para você deixar de ser ingênuo. Então, isso aqui faz parte da percepção da vida. Você percebe a vida de uma maneira diferente. Então, o que acontece? Tudo isso passa por esses 3 propósitos. Entendeu? "60 anos e acabei de saber que não sei qual é meu talento." Uma coisa que vocês têm que ter em mente é essa questão de idade. Eu vejo muita gente falando, mas eu já tenho tantos anos. A idade não interessa, porque, por exemplo, se você tem 60 anos, e aí você começa hoje a fazer uma coisa que você sempre quis fazer, e aí você vai dedicar 5 anos para isso. Então, aos 65 anos, você vai ser um expert. E aí você vai viver na ativa até os 75. Aí você tem 10 anos, mas são 10 anos de vida plena. Eu vou te dizer uma coisa, por exemplo, para vocês entenderem como faz para entrar no clubinho, é só você clicar onde diz assinatura ali no meu Instagram. Mas preste bem atenção. Você preferiria viver 20 anos intensamente, de forma plena, de forma vibrante, de forma entusiasmada, ou 60 anos deprimido? Rose, da Coreia do Sul. É uma pergunta que você tem que fazer. Cara, eu cheguei aos 60 anos, isso é insignificante. Não é o que passou que determina a sua vida, é o que você vive agora, entendeu? Então não importa se você tem 45, não olhe para trás e se lamente pelo que passou. Olhe para esse momento, o que eu posso fazer para viver esse momento agora? Se eu viver 5 minutos, eu quero viver esses 5 minutos de uma maneira vibrante, de uma maneira entusiasmada. Eu tenho mais 5 minutos de vida, como é que eu posso viver esses 5 minutos? Mas eu perdi 60 anos da minha vida. Você não perdeu 60 anos, você viveu, você fez coisas, sei lá o que você fez, mas alguma coisa você fez. Alguma coisa você fez, isso foi bom. Mas eu sofri. Ok, agora você chegou até aqui com essa bagagem daquilo que o sofrimento te ensinou. Entendeu? E quando você gosta de muitas coisas, diz a Marcela, então, isso é a melhor coisa que tem, gostar de muitas coisas. Aí escolhe aquela que você mais gosta, aquela que dá mais prazer,
Ah, mas todas eu gosto e me dão prazer. Então escolhe aquela que te dá mais dinheiro. Ah, mas eu não gosto de dinheiro. Então escolhe aquela que ajuda mais pessoas. Mas você não pode... Aí, presta atenção. Essa foi boa. Essa foi boa. Ó, bom, bem lembrado, Marcela. Ó, as pessoas perguntam, mas eu posso ser bom em duas coisas? A e B. Eu posso me especializar em duas coisas? Em A e B? Ou você pode fazer o que você quiser. Mas pense o seguinte. Se você vai se especializar... O seu nome é Marcela. O meu é Jacob e aí nós temos o Paulo. Então, a Marcela diz, eu vou me especializar em A e em B, ok? E o Jacob diz, eu vou me especializar só em A. E o Paulo diz, eu vou me especializar em B. Aí a Marcela, ela tem 10 horas por dia. O Jacob tem 10 horas por dia e o Paulo tem 10 horas por dia para se especializar. Então, a Marcela, ela vai pegar as 10 horas, vai investir 5 em A e 5 em B. O Jacob vai pegar as 10 horas e vai investir em A. E o Paulo vai pegar as 10 horas e vai investir em B. Passaram-se 5 anos e a Marcela investiu 5 horas por dia em A, 5 horas por dia em B. O Jacob investiu durante 5 anos 10 horas em A. O Paulo investiu durante 5 anos 10 horas em B. Agora chegou o grande momento onde o Jacob e a Paula, a Marcela, aliás, Jacob e a Marcela, vão participar de um desafio na atividade A. Então, a minha concorrente é a Marcela. Eu sou o concorrente da Marcela. Se eu, durante 5 anos, investi 10 horas em A e a Marcela só investiu 5 horas, qual é a chance da Marcela ganhar de mim? Existe chance, se ela for muito boa. Mas eu tenho o dobro de tempo acumulando conhecimento, talento e prática. É bem provável que nessa eu vou tirar a melhor. A Marcela diz, boa, A não deu, eu vou ir agora competir na B. Aí ela vai na B e vai encontrar o Paulo lá, que durante 5 anos investiu o dobro de horas acumulando conhecimento e prática. Quem vai levar, o Paulo ou a Marcela? Provavelmente o Paulo. Então, você pode, mas a chance de você ganhar de pessoas que se dedicam a uma coisa se divide ao meio. Existem exceções, você pode ser extremamente inteligente, mas pense em todas as grandes pessoas. Einstein é conhecido pelo quê? Quantas coisas Einstein sabia fazer? Einstein era músico, vocês sabiam? Ele era um ótimo músico, mas ele não é conhecido pela música. O que Mozart era bom? No que o Cristiano Ronaldo é bom? Dostoiévski. Você está entendendo? Essas coisas. Ó, o Victor pergunta como blindar a mente contra ambientes ruins. Tá. Aí, vamos lá. Preste bem atenção. Como blindar a sua mente contra ambientes ruins? Isso é milenar. E é muito simples. Não julgar. Como é que você sabe que o ambiente é ruim? Porque você julgou o ambiente. Mas o ambiente é verdadeiramente ruim? Como você sabe? Tem um cara que foi um dos maiores CEOs da história dos Estados Unidos. O nome dele era Nolan Archibald. Ele foi durante 50 anos, eu acho, não sei se foi todo esse tempo, CEO da Black & Decker, aqui nos Estados Unidos. E o Nolan Archibald, quando ele se formou na Universidade de Harvard, em administração,
Ele disse o seguinte: eu vou arrumar um emprego num ambiente ruim. Aí ele começou a procurar um dos piores ambientes que tinha. Porque ele disse o seguinte: se eu conseguir aprender a administrar um ambiente ruim, qualquer ambiente vai ser uma moleza para mim. Então, o que é um ambiente ruim? Preste bem atenção no que eu expliquei antes. O grande problema das pessoas, se você quer blindar a sua mente, você diz assim: como eu posso blindar a minha mente para um ambiente ruim não afetar a minha mente? Só que o que acontece? Você já não percebeu a coisa mais poderosa que existe. É que antes de você querer reagir ao ambiente ruim, se blindando, você já fez uma interpretação do ambiente dizendo: esse é um ambiente ruim, esse é um ambiente tóxico. As pessoas que trabalham comigo, elas são pessoas que querem o meu mal. Isso é um modo de pensar, que ele até pode ser verdade. Mas preste bem atenção. Diga para mim um lugar no mundo onde você não vai encontrar, pelo menos num grupo de 10 pessoas, uma com pensamento tóxico. Se tu não vai encontrar pessoas ruins em todo lugar. Então, como tu blinda a tua mente? Elevando o teu nível de consciência. A elevação do nível de consciência vai mudar a interpretação que tu tem do ambiente. Não existe ambiente ruim. Todo ambiente é neutro. O ruim ou o bom é uma interpretação, é um julgamento. Escrever um livro, para mim, isso é um ambiente ruim. Por quê? Meu Deus, eu tenho que ficar sozinho, é primavera lá fora, eu tenho 2,8 milhões de seguidores, eu tenho que abandonar um pouco o Instagram, eu não posso fazer coisas que eu gostaria de fazer, entendeu? Mas você vai dizer, mais ambiente ruim, o inverno, gelado, mas eu estou falando de pessoas más. Se tem pessoas más, aí você tem que mudar de lugar, mas não existe como blindar, a palavra blindar. O que é um carro blindado? Um carro blindado é um carro que se bate uma coisa, ela não entra. Na mente humana, isso não existe. A mente humana, ela é uma coisa que percebe, você vai perceber. Então não tem como tu te fechar, aí você fica cego. Ó, agora eu me blindei, eu tô blindado, mas eu também não enxergo mais para fora. Você tá entendendo? Então eu me blindei, eu tô blindado, cara, eu sou um super blindado, mas tu também não enxerga para fora da vidraça. Então se tu quer te blindar, não tem como se blindar, mas existe como você se elevar acima da maldade, se elevar acima do bem, porque o bem e o mal nasce do nosso julgamento. Porque uma coisa que... Isso é uma coisa assim que poucas pessoas concordam, tá? Ah, mas existe maldade, as pessoas são más, as pessoas são ruins. Estuda poder e as 48 leis do poder, ou poder e manipulação. É claro que existem pessoas que vão preparar uma armadilha para você. Mas você tem que ser hábil para sair dessa armadilha. E se você cai uma vez, você tem que aprender para não cair na segunda. Mas não existe essa coisa de você viver dentro dentro de uma bola de vidro onde você está protegido. Você tem que ser maior, você tem que ser mais forte, não no sentido de combater, mas no sentido de você, ao invés de se blindar, torne-se imune. A blindagem é você se proteger. A imunidade é a coisa que te ataca e você não se afeta. Vocês estão entendendo? Muito bem, senhores e senhoras, essa foi então a nossa live surpresa, tá?
O livro Poder e Manipulação é esse aqui, tá? Para quem está perguntando. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós fizemos uma live surpresa, que eu queria compartilhar uma ideia que me ocorreu enquanto eu estava trabalhando aqui no livro e lendo as perguntinhas de vocês lá na caixa, tá? Qual horário você sugere para realizarmos a leitura? Que leitura? Não consegui ainda conectar 100% com minha essência. Nem precisa se conectar 100%. Aliás, a gente precisa usar linguagem. E a palavra conectar, ela não é uma palavra que a gente usa. O Bruno está apaixonado. Boa sorte nessa sua paixão aí. Mas a palavra se conectar, ela não é legal. Por quê? Porque você já é a sua essência. Então você não precisa se conectar à sua essência. Você já é. Então basta você deixar de ser aquilo que você não é. Então muitas vezes quando eu digo, eu quero me conectar à minha essência, mas quem é esse que quer se conectar à sua essência? Talvez seja o falso eu. O falso eu querendo se conectar com a sua essência. A minha voz muda? Não, a minha voz não muda. Isso é o Instagram que tá com problema sempre. Tá bom? Tamo junto. Forte abraço aí, pessoal.